Sauda os irmãos com a paz do Senhor, Pastor Francisco Soares, para mais uma escola dominical neste domingo de manhã, aonde o Senhor nos dá a tua sabedoria, a tua graça, a tua paz, para que nós possamos ministrar neste momento a todos os irmãos e irmãs que nos dê a honra de estar participando conosco nesta manhã. Vamos, neste momento, começar a Deus em oração, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor, por mais uma vez, mais um domingo que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos dá paz, nos dá alegria, nos dá entendimento, nos dá discernimento. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que irão, Senhor, participar juntamente conosco neste aprendizado, Senhor, na escola dominical. Abençoe a pastora Luciana, dê sabedoria, dê entendimento, dê graça, para que ela possa, Senhor, ministrar a tua palavra com sabedoria, Senhor. A todos quantos ouvirem, venha, Senhor, praticar e aguardar no coração, venha esconder no coração, Senhor, para não pecar contra ti. Pai, em nome de Jesus, abençoe todas as famílias, abençoe os irmãos, a sua casa, o seu trabalho, na tua paz, Senhor, na tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, crendo e por fé já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, nosso irmão Fábio Misael, nossa irmã Rafaela Apolinário, nossa irmã Neide, nosso irmão Diácono Rafael. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Vamos começar neste domingo louvando ao Senhor com o hino da harpa. Acredito que seja o número 74. Vamos ver se é o 74 no qual nós iremos louvar. Isso mesmo, 74 da harpa cristã. Paz do Senhor, nossa irmã diaconisa tia Cris, nosso irmão tio Otávio, nossa irmã Alice. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nos ajuda aqui louvando ao Senhor o hino de número 74 da harpa cristã. Louve em casa também, não nos deixe louvar sozinho não, em nome de Jesus. Nossa irmã Josefa, nossa irmã Zéza, Deus abençoe, irmã Zéza, Deus abençoe rica e abundantemente. Nosso irmão Orlando, nosso irmão Eduardo, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hino 74 da harpa cristã. Talvez Cristo vem ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora, os mortos porá dos sepulcros para fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite que a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos. Do mundo então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fluiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia,
aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã Marlete, Desidério, nosso irmão Zion, nossa irmã missionária Nena. Deus abençoe sua vida, nossa irmã Regiane. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos, irmãos, fazer uma leitura nesta manhã no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios, para que nós possamos estar lendo como leitura oficial dessa escola dominical. Provérbios, capítulo de número 5, livro de Provérbios, número 5, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Nossa irmã Silvia, Deus abençoe. Nossa irmã Patrícia, Deus abençoe. Pastor Mariano, Deus abençoe. Nossa irmã Viviane Santana, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nosso irmão Fernando Grossi, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe rica e abundantemente todos os irmãos que estão conosco aqui, cooperando, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor nesta manhã. Livro de Provérbios, capítulo 5, nós iremos ler a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto agudo, como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte e os seus passos firmam no inferno. Ela não o pondera a vereda da vida, e as suas carreiras são variáveis, e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvie das minhas palavras que saem da minha boca. Afasta-te dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se farte os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entre na casa do estrangeiro. E gemas o teu fim, quando se consumirem a sua carne e o seu corpo. E digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, e nem os meus mestres inclinei os meus ouvidos. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora das tuas fontes, e pelas ruas os seus ribeiros de água. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Sacia os seus seios em todo o tempo, e pelo amor se atraído perpetuamente. E porque, filho meu, andarias atraído pelas estranhas, abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. O que o Senhor nos ensina nesta manhã é para que nós venhamos dar ouvido à voz do Senhor, dar ouvido àquele que Ele tem nos falado, que Ele tem nos corrigido, o que Ele tem nos ensinado. Nós devemos dar ouvido ao que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Deus abençoe nosso irmão Marcos, nosso irmão Douglas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e a pastora Luciana já estará dando continuidade
ao trabalho dessa escola dominical. Assim o Senhor tem colocado ela para ministrar aos nossos corações. Amado Deus, eterno Pai, por mais uma vez, Senhor, nós falando contigo, abençoe a tua serva, abençoe a tua filha, derrama da tua paz, da tua graça, da tua bondade. Usa ela, Senhor, por mais uma vez, pela tua bondade, pela tua misericórdia, para falar, Senhor, aos corações na qual estão necessitados de uma palavra. Porque, Senhor, temos visto, Senhor, muitas lives sendo propagadas, muitas lives sendo assistidas. Mas, Senhor, que esta live que o Senhor nos concede em fazer da sua palavra, da escola dominical, venha ter, Senhor, a tua sabedoria, mas não a nossa. E que o Senhor venha derramar da tua unção, em nome de Jesus. Amém. Pastora Luciana, com a oportunidade. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa manhã estamos felizes por mais um fôlego de vida que o Senhor nos permite. Uma página em branco que possamos escrever nesse dia uma nova história para a honra e a glória do nome do Senhor, porque a palavra de Deus se renova cada manhã e Ele faz nova todas as coisas na vida daqueles que se entregam ao Senhor. Quero convidar os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, o qual nós temos estudado já há alguns meses na nossa igreja sede, na Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, a Rua José Dobner, número 60, no Jardim Santa Lúcia, em Campinas, São Paulo, Brasil. Todos aqueles que estão conosco são convidados também para estarem fisicamente, assim que acabar esse período de quarentena, também conosco ali na Escola Dominical, todo domingo, às 9 da manhã, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 6, e iniciaremos hoje com o versículo de número 25. Mateus 6, versículo 25. Enquanto os irmãos encontram nas suas Bíblias, eu quero saudar com a paz do Senhor todos aqueles que estão conosco, aqueles que já são nossos alunos online, que não perdem uma escola dominical, aqueles que já estavam conosco antes do período de quarentena, que o Senhor nosso Deus venha visitar neste dia de hoje também, em nome de Jesus. Eu queria aproveitar esse momento para pedir que os irmãos continuem orando pelo pastor Aldemar, que fez uma cirurgia no seu braço, está se recuperando, e por muito tempo ele deu aula na nossa escola dominical, nos ensinando a palavra do Senhor, compartilhando o seu conhecimento. Então, que nesse dia de hoje nós viemos também apresentar ao Senhor a vida do pastor Aldemar, a sua recuperação, a sua casa e a sua família, para que o Senhor venha completar a sua boa obra. Lendo então Mateus 6, versículo 25, está escrito: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a palavra mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós estamos vivendo num século
onde até as nossas crianças estão sofrendo com a ansiedade, porque essa palavra ela é quando o Senhor Jesus está no Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai terminar no capítulo 7 de Mateus. Ele está juntamente com as multidões, pregando e ensinando não apenas sobre o reino de Deus, mas sobre a nossa vida aqui na terra. Ele vai explicar sobre como alcançaremos o reino dos céus. Ele vai explicar sobre o homicídio, tira dúvidas sobre divórcio, sobre juramentos, vinganças, adultérios. Isso vem lá do capítulo 5. Ensina como devemos orar, como devemos jejuar e onde nós devemos buscar ajuntar tesouros, que não é na terra, mas nos céus. E aqui ele está falando sobre os cuidados da vida. É o título desse trecho de Mateus 6. Quando o Senhor Jesus, pregando a multidão, ali no Sermão da Montanha, ele vai explicar sobre os cuidados da vida. É fato que esse século nós temos uma situação um pouco mais intensificada em relação à ansiedade. Como eu já comentei com os irmãos, nós temos 2 filhas, a Vitória de 5 anos e a Emanuele de 2 anos e meio. E até quando elas estão assistindo algum programa de televisão, algum programa do celular, a impaciência por terminar aquele programa, por terminar aquela atividade para começar a próxima. A Vitória, se você falar com ela que amanhã vai ser feito alguma coisa que ela gosta, ela já não dorme a noite de hoje, ou dá mais trabalho para pegar no sono. Depois que dorme, ela até dorme um pouquinho melhor, aí acorda bem cedinho e fala: vamos lá, papai, levanta da cama, já está de manhã, 6 da manhã, que a gente hoje vai fazer tal coisa. Não, Vitória, depois do soninho da tarde. Não, papai, você disse que era hoje. E assim fica aquela ansiedade no seu coração. O que, embora seja em uma criança, não é tão diferente do nosso caminhar, do nosso viver, do nosso falar. Por exemplo, os irmãos que estão muitas das vezes, procurando um emprego novo, por qualquer razão que seja, porque quer mudar de emprego, porque deixou o seu emprego, porque foi desligado da folha de pagamento do emprego, coloca o seu currículo e fica aguardando uma entrevista. É chamado para entrevista. Passado o período da entrevista, alguém fala: olha, nós entraremos em contato. Irmãos, que ansiedade para o coração daquele que está esperando esse contato, tanto para o sim quanto para o não. Ele só está esperando o contato, mas a ansiedade. Tem aqueles que retornam para a agência, ligam para a agência, falam: não, já se passaram 5 dias, eu não tive nenhum contato, eu queria saber como é que está o processo. Estamos ainda aguardando uma decisão, entraremos em contato novamente. Passa-se 2 dias, eu ligo de novo, eu não ligo. Aquela ansiedade para saber a decisão, o que é natural, o que é da nossa natureza humana, mas que Jesus interpretou como algo em que nós não devemos viver ansiosos. Porque às vezes a ansiedade ela pode até ser pontual em relação a uma situação, como eu trouxe o exemplo, mas ela também pode ser um modo de viver. A pessoa ansiosa, ela não consegue nem esperar o outro acabar a frase porque ela quer completar a frase do outro, ou mesmo porque ela quer já completar o raciocínio. Às vezes é um irmão que fala mais vagarosamente, que precisa de um pouco mais de pausas na sua fala, e aí está conversando com outro que é um pouco mais acelerado, e o outro tá, é verdade, é assim mesmo. É isso mesmo. E não tem problema, eu só estou trazendo alguns exemplos até que a gente consiga identificar a nossa ansiedade de cada um de nós. Porque tem aquele que perde a noite de sono, porque sabe que... porque imagina que pode acontecer algo. Tem o que perde a noite de sono porque sabe, que está programado algo para o dia seguinte, mas tem aquele que imagina que pode vir a acontecer. Então, às vezes, nós temos também alguma situação e nós ficamos preocupados com o desfecho da situação.
e começamos à noite, na hora de dormir, que fica aquele silêncio, né, na casa, a gente começa a pensar, mas e se acontecer tal coisa? Não, porque se acontecer tal coisa, ai meu Deus, vai ser assim, ai eu vou sofrer, ai não vai dar certo, tal. Não, mas e se não acontecer isso, pode acontecer aquilo outro ainda e tal, tal. E o meu pastor da Assembleia, ele falava que 90% das nossas preocupações, quando estamos ansiosos, elas não se concretizam. Se a gente passar agora na memória uma situação que a gente ficou muito preocupado, perdeu noite de sono, pediu, né, muitas das vezes até oração a uma pessoa mais querida, mais próxima, abriu o coração ali e quando chegou no momento real da situação, não foi nada daquele jeito que você imaginou. Foi muito mais tranquilo, muito mais sereno e a situação, inclusive, se resolveu. Mas a gente fica preocupado com os cuidados da vida e não era diferente nos tempos de Jesus. Os discípulos, quando a gente vai ler lá em Mateus 5, Mateus 4:18, quando Jesus ele chama os primeiros discípulos, ele não explica nada para o discípulo naquele momento. Ele olha eles pescando, limpando as redes, e ele fala: olha, vocês são pescadores de peixe, vem pescar almas comigo, ser pescadores de homens. Mas quando verdadeiramente você encontra Jesus no caminho, você não consegue dizer não. O seu coração ele é transformado e eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Mateus capítulo 4, versículo 18. Porque quando nós encontramos com o Filho de Deus na nossa vida, nós entendemos que não tem outro caminho, que não tem nada melhor, não tem o que possa nos prender neste mundo. E eles deixaram as suas redes. Mas passado já algum tempo na caminhada, o amor, nós perdemos aquele primeiro amor, onde nós confiamos, nós cremos, a nossa fé é inabalada, mas vem a poeira no meio do caminho da nossa caminhada. Por isso que Jesus, ele vai lavar os pés dos seus discípulos, porque a caminhada no deserto, a caminhada ali na região, ela levanta poeira. E não é diferente nas nossas vidas. Quando nós estamos caminhando com o Senhor, vamos pensar esse período de quarentena que estamos em casa. Os primeiros dias, ai que gostoso, o chefe liberou do trabalho, vou ficar em casa. Mas passa-se 2 dias, aí vem a preocupação. E como que vai ficar meu salário se eu não estou trabalhando? Ele vai descontar. Ai, vou diminuir as contas, né? Já estou esperando isso. Não tem conta que não dá para diminuir porque já estava feita. Vou ter que negociar, vou ter que diferenciar o que paga esse mês, o que paga mês que vem. Mas tudo bem, vamos lá. Passam-se mais alguns dias, a gente começa a gostar. Não, vou ficar em casa, tô com culto online, nunca assistimos culto online, vamos lá, o pastor está fazendo live, a pastora está trazendo o estudo da escola bíblica. Graças a Deus, que delícia, que maravilha. Aí passam-se mais uns dias, meu Deus, quando que isso vai acabar? Tá muito difícil ficar em casa, o marido não fica em casa. Daqui a pouco vai ficar doente o marido, vai ficar doente os filhos, vai ficar doente os netos, vai ficar doente eu mesma. Senhor, tem misericórdia, e assim a nossa preocupação sobre os cuidados da vida no dia de hoje também acontecem. Né? Às vezes estamos trabalhando, mas tem alguma dificuldade maior naquele mês, como que fica aquela conta, como que fica a geladeira. E não era diferente, aqui eles tinham deixado as suas redes. As redes dos discípulos de Jesus eram o seu ganha-pão, era o seu emprego, o seu salário, o seu mantimento. E aqui eles também estão ouvindo o Sermão da Montanha. E aqui o Senhor Jesus, ele fala, ele conhece o nosso coração, então não precisa que a gente venha apresentar para o nosso vizinho, para o nosso amigo as nossas dificuldades, porque tem pessoas que são mais expansivas, né, por assim dizer. Então todo mundo sabe tudo o que está passando na vida daquela pessoa. Acho que eu estou nesse grupo aí, que eu acabo comentando uma coisa aqui, uma coisa ali, né, vou viajar, vou fazer isso.
né? Estou arrumando aquilo, é natural da pessoa. E tem pessoas que são mais introspectivas, que elas guardam mais o que estão passando, que elas se abrem para uma pessoa em específico, que elas... e não tem o certo e o errado, só são características diferentes do ser humano. Mas mesmo aquele ser humano que é introspectivo ou que quer fazer algo em secreto, falar, não vou falar para ninguém, nem para o pastor, nem para a pastora, nem para a missionária, nem para quem está do meu lado, eu vou ficar quietinho com a minha boquinha fechada. Mas aí entra o sobrenatural de Deus, porque nós, seres humanos, vivemos o natural. Qual que é o natural? Você vai na padaria com R$5, pede pão e compra R$5 de pão. Chega em casa, se alimenta e alimenta a sua família. Mas o sobrenatural do Senhor, ele vai nos falar sobre a multiplicação dos pães. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus, mais uma vez, está pregando a multidões, e na sua pregação, vai estar lá em Mateus também. Vamos ler Mateus 14, 13, que quando Jesus vai para o deserto, e agora ele está com uma multidão ouvindo a sua palavra. E ali ele, cheio de amor, de graça, ele vai visitando cada pessoa, curando os seus enfermos, e chega ao fim do dia. E os seus discípulos falam, Senhor, o lugar é deserto, já não tem mais mercado aberto, né? Como a gente sai com as crianças, não tem mais onde comer. Despede o povo para que possam comer, para que possam comprar comida para si. E Jesus, ele vai responder, dá a vocês mesmos, vocês não têm o que dar para ele comer? Talvez os discípulos tenham olhado um para o outro e falado, Jesus esqueceu que a gente é pescador, que a gente não tem peixe, que a gente largou as redes, que a gente lavou as redes e não tem mais o que dar para esse povo. O que está acontecendo com Jesus agora? Mas eles começam a olhar para a multidão. E agora eles vão viver o sobrenatural. Porque no natural, R$5 de pão, talvez dê para você e a sua família, mas não dá para você e a sua vizinhança. Mas aqui o Senhor Jesus, ele recebe a apresentação de 5 pães e 2 peixes. E os discípulos falam, Senhor, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Talvez quando os discípulos apresentaram 5 pães e 2 peixes, talvez eles tenham pensado, se a gente dividir, comer só um pouquinho, dá pelo menos para Jesus e os discípulos. Então, Senhor, tem aqui o teu, ó. Você não precisa ir para as multidões. Você não precisa ir para as aldeias comprar. O seu está aqui, ó. Mas despede-nos, pare de pregar, porque se o Senhor não falar que eles têm que ir, eles não vão. Se o Senhor continuar pregando, o culto vai durar 12 horas. Acaba o culto e entra na vigília. É assim lá na nossa igreja, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui não era diferente. Mas o Senhor Jesus, ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e ele está falando assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado. O Senhor Jesus, ele fala assim, podem se sentar aqueles que estão inquietos, aqueles que estão com fome, né? Porque no meio das multidões tem aquele que já está acostumado a fazer uma refeição só no dia, vive em jejum, orando, e está se alimentando da palavra. Não está nem lembrando que deu hora de comer. Não está nem lembrando que está de noite. Mas tem aquele que também se alimenta da palavra, também busca a presença do Senhor, mas que já está olhando no relógio. Está falando, Deus meu, Deus meu. E agora? Minha barriga está roncando. A caminhada de volta para casa ainda é longe. Moro 40 quilômetros. E agora, Senhor? Vamos ler lá, Salmo 46, versículo 10. Salmo de número 46, versículo 10. Vai estar escrito assim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Aqui o salmista nos faz lembrar, muito antes do Senhor Jesus nascer, que o nosso Deus é um Deus de providências. E quando chega lá em Mateus, capítulo 14, versículo de número 15, capítulo 14, versículo de número 15, que o Senhor Jesus ele vai pegar aquele pão e vai apresentar ao Senhor, vai erguer aos céus. Agora já não é mais o pão feito por mãos, irmãos. É o próprio maná que desceu do céu, assim como foi na saída do povo do deserto, na caminhada no deserto. Assim o Senhor Jesus agora, ele vai olhar aquele pão, vai olhar para os céus e vai falar: Senhor, é teu. Senhor, apresento a ti. E vai providenciar. E aqueles que se saciaram eram numerosos, eram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Está escrito no versículo 21 de Mateus 14. E o nosso Deus, ele não só alimentou a multidão, como ele fez com que sobrasse 12 cestos cheios. Quando aquela multidão se sentou, alguém tinha que servir a multidão. Quem que serve? Os discípulos. Hoje, quem que serve a igreja? Os diáconos, diaconisas. Como que serve na igreja do Senhor hoje? Seja arrumando a igreja, seja recolhendo os dízimos e ofertas, seja levantando um clamor durante o culto, seja estando na porta, guardando a porta, abençoando os irmãos que entram, auxiliando os nossos idosos a caminharem até a igreja. Assim o Senhor Jesus ele tinha 12 discípulos, 12 braços direitos, com os quais ele podia conversar, ele podia contar, ele podia orar. E o nosso pastor, no começo desse ano, na primeira reunião de obreiros, ele falou: aquele que quer trabalhar na obra do Senhor, apresenta o seu currículo. Não um currículo de papel, irmãos, mas o levantar das mãos, o se aproximar, o falar: olha, pastor, o meu dom, o meu talento é este. Na hora que o pastor precisar, eu estou aqui. Não é você sair dizendo o que você vai fazer na igreja, mas é se alistando, irmãos. Porque quando a gente vai procurar emprego, a gente se alista, põe lá o nosso nome na lista dos desejosos pela vaga. E quando a vaga aparece, um daqueles que colocaram o nome vai ser selecionado. Assim não é diferente na casa do Senhor. Tem irmãos nossos que falaram: olha, eu já trabalhei com capelania, hoje eu não faço, mas a hora que a irmã, pastora, precisar de ajuda, eu estou aqui, viu? Pode contar comigo. Pode me ensinar o caminho, me levar para conhecer as portas, como que entra, como que sai. Com humildade, irmão. Reconhecendo que precisa aprender. Reconhecendo, só não aprende aquele que acha que sabe tudo. Mas cada um de nós aprendemos uns com os outros. Assim como na escola dominical. Na nossa escola dominical, eu só consigo fazer a nossa escola dominical se os irmãos participarem. Participarem com o seu testemunho, com as suas dúvidas, com as suas colocações. Mesmo aqui pela internet, vai colocando aí, irmão, um testemunho, um versículo que você quer complementar da palavra para a gente ler juntos, para que o nome do Senhor cresça, para que eu cresça, para que você cresça e a sua igreja cresça nessa terra, em nome de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele tinha 12 pessoas com as quais ele podia contar. E ali sobraram-se 12 cestos cheios. Por quê? Porque o Pai, ele conhece o nosso caminhar, conhece o nosso deitar, o nosso falar, aquilo que a gente está dentro do banheiro, muitas das vezes, quieta. Fala assim: não, eu vou no banheiro que aí ninguém vai ver, ninguém vai saber o meu pensamento nem o meu rosto. Mas o Espírito Santo, ele não nos deixa, porque a palavra de Deus diz: de onde eu me esconderei da tua face, Senhor? Se eu subir ao mais alto dos montes, ali estarás. Se eu descer ao mais profundo dos abismos, ali tu também estás. Graças a Deus que ele não nos deixa só. Graças a Deus que antes do abrir da nossa boca, ele conhece o nosso coração.
Graças a Deus que essa manhã Ele está falando conosco. Aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos dou. Aleluia. Quando no versículo 31 de Mateus 6, nós lemos: não andeis, pois, inquietos. Traduzindo, significa aquietai-vos. Glórias a Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, não estejais ansiosos com o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que vestiremos. E o Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Ele é um professor de aula teórica e aula prática. Então, na teórica, ele falou, fica quieta aí, gente. Não precisa se preocupar com o que vai comer, não. E na aula prática, ele pega o pão, parte 5 pães e 2 peixes, que no sobrenatural de Deus alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças que não foram contados. E além de 5.000 homens, ele deu 1 cesto cheio para cada discípulo. Porque aquele que trabalha na casa do Senhor, todo trabalhador é digno do seu salário. E o nosso salário é de acordo com a nossa necessidade na presença do Senhor. Nesses dias, é bem verdade que estamos em casa, né, dentro dos nossos lares, sem poder nos ajuntar para, por exemplo, estar as irmãs juntas louvando no círculo de oração, os jovens juntos louvando no Real Viver. Mas nós fizemos uma poupança com o Senhor. Nesse período nós estamos ali retirando tudo que nós colocamos, todas as nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos louvores, as nossas canções, a palavra que lemos, a palavra que ouvimos, o testemunho que compartilhamos, o testemunho que aumentou a nossa fé. E estamos nos alimentando nesse período do nosso lar, relembrando, trazendo a memória, orando e buscando a presença do Senhor. Porém, aquele que já estava com a sua poupança baixa, porque a poupança ela não tem limite. Se você abrir uma poupança na Caixa Econômica Federal, ela não tem limite. Você pode colocar 50 centavos, 25 centavos, mas você pode colocar 100 mil reais, 1 milhão. E o banco ele não vai falar, não deposita mais não, porque está cheio. Assim é na nossa vida cristã. Nós não temos limites. Então, você pode até... Tem aqueles que estavam com a poupança cheinha. De tantos cultos, não perdi um culto, uma oração, uma consagração, uma campanha. Mas tem aqueles que estavam pela metade. Não perco o culto de domingo, porque eu trabalho durante a semana, não consigo ir durante a semana, é longe, mas todo domingo eu estou ali. E tem aqueles que já estavam com a poupança menos da metade. Eu vou no domingo, mas você sabe, né? Tem aniversário para ir, então não tem como eu ir esse domingo. Vou no próximo. O próximo não, estou cansada, essa semana foi muito corrida. Vou no outro. Hoje eu vou, tomo um banho, vou. E a poupança já estava abaixo. E por estar abaixo, não tinha mais como estar, nesse período de quarentena, usando da poupança, né, irmãos? Então a gente precisa não perder as oportunidades de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Como na escola dominical, quando o irmão levanta a mão, a gente para e ouve o irmão. Eu vou tentar ler aqui a mensagem da irmã Rejane, que ela quer contar um testemunho sobre isso que nós estamos falando. Ela estava com uma enfermidade que o médico disse que seria necessário fazer uma cirurgia se não melhorasse. Ela orou a Deus, confiou e também pediu no grupo de oração do nosso WhatsApp, e Deus operou o milagre. E graças a Deus, a irmã não precisou passar pela cirurgia, porque o hospital no qual ela precisaria fazer a cirurgia está com as suas atividades interrompidas por conta desse período de coronavírus.
Mas o Senhor, Ele ainda é um Deus que responde às nossas orações. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã Rejane. Glória a Deus pela sua vitória, que é a nossa vitória também, porque nós temos orado, apresentado ao Senhor cada pedido que é colocado. Nós temos feito um relógio de oração e o Senhor está movendo céus e terra a nosso favor, assim como foi nos dias em que Jesus esteve nesta terra. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor Jesus. Se você tiver mais um testemunho ou mais uma colocação para complementar a nossa palavra nessa manhã, nos ajude também, irmãos. Então, aqui, falando de Mateus, eu queria trazer um pouquinho sobre a ansiedade nos nossos tempos. Porque nós ficamos inquietos, nós deixamos de comer muitas das vezes. A ansiedade ela está diretamente relacionada também com a nossa alimentação. Porque vai ter aquele que deixa de se alimentar porque está aflito, coração abatido. E vai ter aquele que vai cair para dentro da comida, irmão, porque está ansioso para que uma situação ocorra, aconteça, seja tomada uma decisão. Mas que nós venhamos estar meditando na palavra do Senhor desta manhã, que nos fala que toda a nossa ansiedade deve ser apresentada ao Senhor através das orações e súplicas. E por que disso? Porque quando nós oramos em voz alta, nós já conversamos sobre isso na nossa escola dominical presencial, quando uma das nossas irmãs perguntou: pastora, eu vou de ônibus trabalhar todo dia e todo dia eu estou lendo a Bíblia no celular. É errado ler a Bíblia no celular? Não, irmãos, não é errado, porque é Bíblia, né? Mas é importante que a gente tenha um momento dedicado ao Senhor sempre que possível, que nós vamos nos esforçar, porque o nosso dia a dia nos consome realmente e a gente tem mais dificuldade em separar um tempo dedicado ao Senhor. Mas quando nós oramos no ônibus, nós oramos calados muitas vezes, nós oramos em espírito, em pensamento. E quando nós oramos no nosso quarto, quando nós já estudamos, né, Mateus capítulo 6, versículo 5, quando nós oramos no nosso quarto, nós nos derramamos na presença do Senhor, porque no seu quarto você é você. No seu quarto você não precisa agradar o seu vizinho, você não dá um sorriso que você apenas para não ficar uma situação constrangedora. No seu quarto, você usa as suas roupas, você tem o seu espelho, onde você consegue enxergar a si mesmo. E quando nós oramos, fechando a porta do nosso quarto, nós estamos nos derramando na presença do nosso Deus. E quando nós colocamos para fora os nossos pedidos, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, agora nós podemos seguir em frente. Nós já não temos mais a necessidade de guardar no nosso coração, de chorar, de ficar abatido, de ficar aflito, porque nós colocamos para fora. Então, é importante essa oração, é importante o falar as nossas dificuldades para Deus. Não só para Deus, mas para o nosso interior, para que isso saia de dentro do nosso coração. E além disso, quando nós estamos ansiosos, então primeiro nós devemos orar. Orar em todo tempo e orar apresentando ao Senhor as nossas ansiedades. Além disso, nós devemos, quando nós ficamos ansiosos, é como se nós vivêssemos toda aquela situação que nós estamos pensando nela, estamos preocupados com ela no dia de hoje, quando nós não podemos resolvê-la, quando nós não podemos tratá-la. Então, é um sofrimento muito grande para o nosso organismo. Todas as reações químicas, vou dar um exemplo. Quando você passa por uma situação ruim de um assalto,
você tem algumas atitudes, muitas vezes, que você fala assim, eu nem sei por que eu fiz aquilo. Porque é um sistema autônomo, ele é disparado no seu organismo, sobre o qual a gente não vai ter ação, e toda ação gera uma reação. A reação que ele nos traz acaba desencadeando uma série de atitudes que muitas das vezes nós nem sabemos o porquê. Então, por exemplo, quando a gente passa por uma situação de assalto, a gente vai desencadear uma série de hormônios internos no nosso organismo que vão nos gerar uma série de situações como uma tremedeira, um choro, um desespero, um pranto, numa situação específica. Mas que quem já passou por essa situação, quando ele sente que pode acontecer um assalto, seja dormindo, seja deitado, pensando no que aconteceu, seja preocupado porque da outra vez subiram no portão, o portão continua ali o mesmo, ainda não consegui mudar o portão. Tudo aquilo que você viveu durante o trauma, você começa a sentir novamente. O fôlego muda, a respiração muda, o jeito de já não consegue mais ter um raciocínio lógico, já entra no desespero. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos fala, não estejais inquietos, porque isso nos traz mal. Isso realmente machuca a nossa vida física no dia de hoje, sobre uma situação que nós não vamos poder resolver. Como quando você passa uma noite inteira preocupado com o assunto. E na hora de que você precisa acordar cedo para resolver o assunto, você perde a hora. Porque foi no finzinho da manhã que você dormiu, estava cansado e acabou perdendo a hora. Então, a ansiedade, ela nos leva para um estado futuro. Em vez de viver o nosso dia de hoje, como está escrito no versículo 34 de Mateus 6, não vos inquieteis, pois, pelo dia amanhã, porque o dia amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nesse período de quarentena que nós estamos vivendo, nós precisamos estar atentos a essa situação, porque tem irmãos nossos que são do grupo de risco, que têm aí seus problemas cardíacos, a famosa Didi para alguns dos nossos irmãos, que é a diabetes, que tem problema respiratório, que já tem uma idade mais avançada e que realmente precisa de um cuidado dentro de casa nesse momento. E se o irmão começar a ficar ansioso de, meu Deus, que horas que isso vai acabar? Disse que primeiro era 2 semanas, em março mesmo acabaria. Depois não, final de abril, agora começo de maio. Será mesmo? Não será? Mas que nós venhamos estar ocupando a nossa mente nesses dias, que nós venhamos buscar fazer algo produtivo. Tem alguns cursos gratuitos na internet, de algum deles vai ser do seu interesse. Tem idiomas nesse momento, tem culinária, tem como aproveitar melhor os alimentos, tem cursos de especialização para aqueles que já fizeram alguma faculdade, tem cursos de teologia bíblica. Então, que nesses dias nós venhamos estar fazendo uma rotina no nosso amanhecer. Quem tem criança sabe que a rotina é muito importante para justamente diminuir a ansiedade na criança. E não é diferente nas nossas vidas. Se até hoje você acordou a hora que deu, leu a Bíblia a hora que deu, e nesse momento você está dentro de casa, nesse período sem trabalhar, diminui essa ansiedade na sua vida. Faça uma rotina, coloque no papel. Não adianta eu fazer para você aqui agora, porque a vida de cada um vai ter uma necessidade. Mas eu posso dar um exemplo. Você pode acordar no seu horário de acordar, aqui em casa, graças a Deus, é no máximo 15 para as 7, que a dona Emanuele vai despertando todos em casa. Você pode marcar um horário para estar terminando esse acordar, terminando de lavar o rosto, terminando de escovar os dentes e tomar o seu café. Não fique o dia todo de pijama dentro de casa,
Porque se a gente não estivesse no período de quarentena, você teria que tomar um banho para sair, seja para trabalhar, seja para comprar algo, para vender algo. Então, nesses dias, acorde e se desperte. Tome o seu banho, comece o seu dia. Ah, pastora, mas aqui em casa é muito pequeno, eu arrumo a casa rapidamente. Tudo bem. Então, acabou o seu café da manhã, você vai querer arrumar a sua casa logo de manhã, porque de manhã é mais fácil, mais cômodo. Glórias a Deus, arrume a sua casa. Separe um momento ainda no período da manhã para ler a Bíblia. Prepare o almoço gostoso, com amor para os seus. Almoçaram, arrumou a cozinha. Vai fazer algo produtivo para você, seja esse curso online que você pode todo dia no mesmo horário estar entrando para assistir um pedaço, seja para as nossas irmãs mais prendadas, fazer uma costura, um bordado, um artesanato, os nossos irmãos estarem organizando a papelada em casa, os armários, as gavetas, mas crie um horário para isso. Crie um horário para ligar para um irmão que está em casa. Comece pelos nossos irmãos de mais idade. Eles já têm uma vida mais solitária, mais distanciada. E nesse período estão realmente dentro de casa. Nós temos irmãos na nossa igreja com acima de 70 anos. Ligue para os nossos irmãos, pergunte como estão, diga que você sente saudade, que você se importa. Essa semana o Senhor me permitiu ligar para alguns dos nossos irmãos na igreja. E que conversa gostosa, ouvir quantas coisas o Senhor tem feito, mesmo no período de quarentena, as vitórias que o Senhor tem entregue através das nossas orações. Eu fiquei sabendo que o nosso irmão Luiz Otávio recebeu a alta dos cuidados de prematuro. Ele completou 2 aninhos no dia 18 de março. Quantas vezes oramos pelo irmão Luiz Otávio, a irmã Priscila, o irmão Will, e o Senhor deu vitória, o Senhor deu alta por completo para essa família. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quando nós oramos, ligamos para um irmão e perguntamos, falamos, irmão, estou ligando só para saber como você está. Irmãos, até o tom de voz muda, a alegria daquela ligação, de compartilhar. A nossa irmã Neide mandou mensagem aqui no nosso grupo agradecendo que o pai dela esteve doente, muito doente, mas que através das orações ele está se levantando e toda a família, até os que estavam afastados, neto, bisneto, filho, começaram a se unir, conversar, buscar um senso comum para ajudar o vô. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos, porque o Senhor é assim, Ele prepara todas as coisas nas nossas vidas, que nós vamos ocupar o nosso período o nosso dia nesse período de quarentena. Leia um livro. Se você já leu o livro, coloca lá no grupo, irmãos, eu já li o livro tal, alguém quer emprestado, alguém tem um livro para me emprestar, eu já li todos os que eu tinha aqui em casa, mas eu quero ler mais um. Vamos ajudar uns aos outros para que a nossa mente venha ficar ocupada e o tempo vai passar, irmãos, e nós vamos cantar do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos levantar de madrugada e cantar o hino da vitória, porque o Senhor nos fez mais do que vencedores, inclusive nesse período de quarentena. E aquele que vive na ansiedade, ele vive o dia de amanhã. Ele já não vive mais o dia de hoje, ele já não consegue mais pensar no dia de hoje. Ele está sempre lá na frente, está sempre lá na frente. Às vezes você coloca uma comida bem saborosa na mesa, mas ele já está pensando na janta. Mas, irmão, delicie o que está hoje no teu prato. Delicie o que o Senhor te entregou. Come com graça, com amor, em paz. Porque se você estiver preocupado no que vai ter amanhã, no que vai ser o dia de amanhã, ou você não vai deixar de comer, ou você vai deixar de comer para sobrar para amanhã, ou você vai querer comer tudo hoje. Ah, amanhã eu não sei como vai ser o dia, então eu vou comer tudo logo hoje e vou ficar doente. Porque o sobrepeso, muitas das vezes, traz junto o colesterol alto, o triglicérides alto, o açúcar alto no sangue. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu vida e vida em abundância. Todo o ensinamento que nós vemos na Bíblia é para que nós venhamos ter uma vida
plena, não apenas nos céus, mas enquanto estamos de passagem aqui na terra também. Então eu quero fazer esse desafio, né? Porque toda a escola dominical a gente traz, o Senhor coloca no nosso coração algo novo para estarmos realizando durante a semana. Inclusive os irmãos que realizaram, que estão assistindo a escola, vai mandando aí uma mensagem. Nós já fizemos, nesse período de quarentena, o desafio de arrumar as gavetas, os armários, tanto das cozinhas quanto dos quartos, da sala. Cada cantinho lá, uma caixa que você guarda as suas coisas e tudo que você não usou nos últimos 6 meses e não vai usar nesta semana, que seja doado a alguém que vai usar. Ah, pastora, mas esse período de quarentena eu não estou saindo, eu não tenho como entregar a doação, então eu não vou nem mexer. Entre em contato com a gente tem o pastor Mariano, juntamente com a igreja do Georgina. Que Deus abençoe, sempre estão conosco na escola dominical. Ele tem passado em alguns lugares específicos, conforme solicitado, para retirar as doações, para encaminhar as doações para quem precisa, para organizar um bazar beneficente. Então, se você ainda não fez, que você o faça. E se você fez, vai colocando aqui para a gente ir interagindo, tá bom? A gente tinha falado de fazer uma oração, um jejum, né? Inclusive o pastor convocou um dia de jejum para que o Senhor, nosso Deus, tenha misericórdia da nossa nação, venha salvar almas nesse período e venha nos dar vitória sobre o vírus. E eu louvo a Deus pelas notícias que saíram, que os médicos, os cientistas estão começando a entender o mecanismo de ação do vírus. E, em nome de Jesus, a cura vai ser encontrada e o Senhor vai dar livramento a todos nós até que isso aconteça. Nós também... Então, hoje, eu queria colocar aqui como uma lição de casa, a parte prática da nossa aula, que nós venhamos estar ligando uns para os outros nesta semana. Começando pelos nossos irmãos de mais idade, mesmo que ele receba 3 ligações no mesmo dia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas ligue no momento que você possa falar, que você esteja desprendido das suas coisas. Fale com seu irmão com amor, receba notícias dele, conte as suas vitórias. Não ligue para deixá-lo mais para baixo, mais triste, mais angustiado. Mas ligue para compartilhar as bênçãos do Senhor na sua vida e ajudar o seu irmão em oração também, para a glória do Senhor. Que a gente possa, essa semana, entrar lá no grupo da IMPB e olhando nome por nome e tentar esse contato mais próximo, uma vez que não estamos nos encontrando fisicamente, muitos de nós, alguns moram uns perto dos outros moram mais afastados, mas o Senhor nos dá grande vitória. A irmã Alzira já fez uma lição de casa porque ela não está perdendo as escolas dominical, graças a Deus. Pai do Senhor, irmã Alzira, eu vi sua mensagem, viu? Que bom que o Senhor nos usa, né? Ele usa como vento, brisa suave também. Francisco fala, Luciano, o seu jeito é muito calmo, você serve para ensinar. Então, graças a Deus que tem uma utilidade, né? Um talento que o Senhor nos dá para estar tentando explicar a palavra do Senhor nesta manhã. Que nós venhamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Versículo de número 33 do capítulo 6. Vamos voltar um pouco. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós já estudamos no versículo de número 10
do mesmo capítulo 6, sobre o reino de Deus. Relembrando um pouco aqui, porque já está dando o nosso horário, o reino de Deus foi a mensagem central de Jesus Cristo aqui na Terra. Todas as parábolas que nós lemos, ele vai nos falar, porque o reino dos céus é semelhante. Vamos lá, eu tinha separado alguns versículos, deixa eu só encontrar. Porque o Senhor Jesus, ele disse, o reino dos céus é semelhante. Então, na parábola do semeador, vai estar lá em Mateus 13, 11, Jesus vai responder, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, o reino de Deus, nós já aprendemos que o reino de Deus e o reino dos céus são sinônimos. Mateus vai falar sobre o reino dos céus e Lucas vai falar sobre o reino de Deus. Isso tem a ver com um costume judaico de não usar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então, Mateus, de origem judaica, ele vai preferir escrever sobre o reino dos céus, mas que é sinônimo de reino de Deus. E ambos foram a mensagem que Jesus Cristo propagou sobre esta terra quando esteve por aqui. Quando ele esteve por aqui, ele nos ensinou sobre o reino dos céus. E nós lemos nessa ocasião, na nossa escola dominical, ainda presencial, nosso pastor Mariano completou a nossa aula com o Salmo de número 24, que eu gostaria de ler com os irmãos nessa manhã, que vai falar sobre o Rei da Glória. Porque se há um reino, tem que ter um rei, tem que ter príncipe, tem que ter realeza. É isso que nós vemos na nossa história, por exemplo, da governança na Inglaterra, onde nós temos uma rainha-mãe, o seu filho é um príncipe, casou-se com uma princesa, geraram príncipes. Então, assim é o reino. Então, aqui é um salmo de Davi que ele vai falar sobre o Rei da Glória. Vamos lá, Salmos de número 24, Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, aleluia! E ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna de salvação. Então, que nós viemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que a nossa justiça não está na mão dos homens, não está na mão de pastores, não está na mão daqueles que foram feitos criaturas, como eu e você, mas está na mão do Rei da Glória, porque uma palavra dita por um rei, ela é soberana, ela não tem mais o que se discutir. Você pode até não concordar, mas vai ter que agir. Aleluia! E a porta do inferno, ela pode até não concordar, mas ela tem que agir sobre as palavras do nosso Deus. Quando o Senhor Jesus encontra uma legião de demônios e ele vai expulsar, eles falam,
Permite-nos que vamos até aqueles porcos, pelo menos, e possamos estar ali. Ele precisa de permissão. Quando ele foi até Deus falar sobre Jó, quando Satanás se apresenta para falar sobre Jó, ele vai até onde o Senhor deixa. Mas ele fala, na sua vida você não tocará. Vamos ler, isso está escrito lá em Jó, se eu não me engano, no capítulo 2. Deixe-me apenas achar aqui. Jó, capítulo 2, versículo 3, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Ele vai até onde o Senhor permitir. Mas quem tem todo o poder, nos céus e na terra, é apenas o nosso Deus. Muitas das vezes nós vemos um irmão que está na igreja e que ainda está sendo lavado pela água da palavra de Deus, que nos limpa todos os dias. Assim como nós necessitamos de um banho diário para não ficar fedidos, para não ficar sujos, para não ficar com aquela crosta preta nos pés. Aleluia. Nós necessitamos da palavra do Senhor que nos lava, que nos limpa, que tira aquele cascão que está lá guardado, que às vezes tem que ficar de molho para poder sair a sujeira. Glorificado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós temos um irmão que está conosco na igreja, mas ainda tem o cascão lá, ainda tem aquela crosta suja nos seus pés. Mas o Senhor está limpando, o Senhor está tratando, o Senhor está colocando de molho. E nós vemos uma maldade na sua vida, no seu agir, no seu testemunho. E às vezes nós queremos até nos escandalizar. E o Senhor me deu uma palavra sobre isso há muito tempo atrás, numa escola dominical também, quando estava lendo sobre 2 Reis, capítulo 4, a passagem que foi a pregação do culto da terça-feira, que eu compartilhei com os irmãos, que eu nunca tinha lido essa passagem do jeito que eu li na terça-feira. Verdadeiramente o Espírito Santo age na nossa vida quando nós damos lugar. E quando eu estava lendo Mateus 4, a palavra de Deus vai usar um termo chamado homem de Deus. Que a mulher viúva vai até o homem de Deus para alcançar um socorro, uma instrução do que fazer. No versículo 7, 2 Reis 4, 7, está escrito, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E uma vez eu estava na escola dominical e lendo essa passagem, meditando durante a escola dominical, e o Senhor falou comigo, primeiro é homem, e depois é de Deus. Não é divino homem, é homem de Deus. Porque nós temos uma natureza humana, pecaminosa, de coração endurecido como Faraó, de necessidade de ver sinais para crer, como fez o discípulo de Jesus, Tomé. Mostra-me os sinais, então crerei que tu és o Filho, que tu és o Cristo, que morreu e ressuscitou. Essa é a nossa natureza humana. Mas quando nós encontramos na nossa vida a palavra de Deus, deixamos ela entrar porque o Senhor, Ele é santo, Ele não invade a nossa casa, Ele não derruba a nossa porta. Mas quando nós verdadeiramente falamos, entra, Senhor, inclusive nesse assunto, entra aqui, ó, cuida aqui, Senhor.
Não tá legal, não tá bom, tá doendo, tá machucando, tá me fazendo ficar ansiosa, tá me fazendo ficar inquieta, tá me fazendo chorar, tá me fazendo tomar ansiolítico, tá me fazendo perder noite de sono. Senhor, entra aqui, Deus. Agora nós viramos mulheres e homens de Deus. Continuamos mulheres, continuamos homens, mas agora nós recebemos um adjetivo que é de Deus, pertence a Deus. Só pode tocar se Ele deixar, só toca até onde Ele deixa, até onde Ele permite, porque Ele não permite prova nenhuma, além daquilo que nós podemos suportar. Muitas coisas acontecem na nossa casa, na nossa vida, e a gente fala assim: Senhor, como isso foi acontecer? Ele estava caminhando, ele estava buscando, ele estava orando, não perde o culto, Senhor. Como foi errar tão feio aqui? Primeiro é homem, depois é de Deus. E quando nós damos brecha para a maldade que está dentro da nossa vida se manifestar, nós vemos a natureza ruim que somos feitos, que somos criados. E é nessa hora que nós, por um minuto, por um milésimo de segundo dentro da nossa natureza humana, deixamos a presença do Senhor, deixamos o agir de Deus, a famosa brecha. E o inimigo, ele entra e ele faz uma bagunça. Mas eu quero te convidar a olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, de perdão, de graça. Entendendo que se ela não estivesse na presença do Senhor, se ela não estivesse buscando a presença do Senhor, ela teria feito algo muito pior, talvez até irreversível, talvez de morte física e não apenas espiritual, carnal. Talvez algo que não desse mais para a gente consertar. Mas que porque ela estava depositando, fazendo o seu depósito, porque ela estava buscando caminhar certo, ainda que errando, a graça alcançou a sua vida. Eu sei que não é só comigo que isso acontece, não é só na minha vida que eu tenho visto isso. Certa vez o pastor Francisco esteve com um dos nossos irmãos a semana toda, visitou, orou, instruiu, corrigiu, porque era necessário. E ao término da semana aconteceu algo na vida do irmão, e o Francisco chegou em casa muito abatido e falou: Luciana, eu não vou mais gastar o meu tempo com esse povo. É perda de tempo. Meu Deus, o quanto eu orei com ele, o quanto eu busquei com ele, o quanto eu falei para ele, Luciana. Parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E eu simplesmente falei para o Francisco: e se você não tivesse ido? Se você não tivesse sido sensível à voz do Senhor? Se esse nosso irmão não tivesse orado a semana toda? Se esse nosso irmão não tivesse buscado gastar aí 40, 50, 2 horas conversando com você, talvez ele nem estivesse mais aqui conosco. Ele errou, é certo. Errou. Mas ele vai alcançar a misericórdia do Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Na minha e na tua vida. Nós temos pregado fisicamente na nossa igreja que não importa quantas vezes você caiu, não importa onde você caiu. Talvez você tenha caído em algo que você já caiu no passado. E talvez você diga: eu deveria ter aprendido a lição lá atrás, vou viver tudo de novo, fui reprovado nessa matéria. Não importa. Não importa se você, domingo passado, se reconciliou com o Senhor Jesus e durante essa semana tropeçou de novo. Não importa. Importa o que você quer fazer no dia de hoje.
Lemos em Mateus 6. Lemos em Mateus 6. Basta a cada dia o seu mal. O que você quer fazer no dia de hoje? A tua atitude precisa ser diferente hoje, porque é impossível alcançar resultados diferentes através dos mesmos modos de agir. É impossível. Mas se você deixar o Senhor entrar, fazer diferença, fazer morada, guiar. Quando nós estamos de carona num carro, nós não escolhemos a rua que entra, se entra para a direita, se entra para a esquerda. Nós não podemos dizer se vai a 60 ou se vai a 40. Quando nós estamos de carona num carro, basta apenas confiar no motorista, que ele vai saber a rota melhor daquele dia, que ele vai saber a velocidade permitida, que ele vai frear antes de bater no carro da frente. Que nós possamos sentar de carona nas nossas vidas e deixar o Senhor Jesus nos guiar e estarmos no centro da sua vontade. Andando não por obras da carne, mas andando segundo o Espírito. Crendo não naquilo que tocamos, não naquilo que vemos, mas crendo naquele que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Que nesta manhã o Espírito Santo venha completar essa palavra nas nossas vidas, que nós venhamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas são acrescentadas. O nosso alimento é acrescentado, o nosso vestir é acrescentado, o que vamos beber é acrescentado nas nossas vidas, está escrito na palavra de Deus. Todo trabalhador é digno do seu salário. Trabalhai para o Senhor em tempo e fora de tempo. Se não é possível fazer uma visita física por conta dessa quarentena, se não é possível fazer uma reunião no templo físico, não perca os cultos online. Não perca as gravações dos cultos, assista mais uma vez, não para criticar, não para achar os erros, as falhas humanas, mas para que o Senhor venha completar a palavra, para que o Senhor venha limpar aquilo que ainda precisa de mais de um enxágue. Tem situações nas nossas roupas diárias que às vezes precisa de mais de um enxágue. Você vai botar na máquina de lavar, tem lá enxágue simples ou duplo. Às vezes nós estamos precisando de mais de um, e o Senhor tem falado uma vez, tem usado outro servo, falado outra vez, e o nosso coração continua endurecido, mas que nessa manhã venha ser aquebrantado. Lembrando que às 19 horas nós temos o nosso culto online mais uma vez. Pastora Rosa estará pregando nesta noite. Não deixe de orar pela serva do Senhor, pela filha do Senhor, pela sua família, seus netos. Porque quando nós vamos entregar algo da parte do Senhor, o inimigo ele se levanta antes. Estou encerrando, mas a palavra vai vindo, né? Glória a Deus. Jesus, quando ele falou, passemos do outro lado, no meio do caminho apareceu uma tempestade para impedir de chegar. Mas aquele que tudo criou estava no barco e falou, quietai-vos. Aquela tempestade não era algo senão algo maligno, para impedir a obra que ia ser realizada do outro lado. Quando um gadareno, um gentio, foi liberto de demônios, o inimigo ele se levanta antes. As contendas que tem na tua casa, antes do culto, no caminho para a igreja, na hora de chegar. Pois é, não é só lá não, irmãos. Na casa daquele que serve a Deus. É apenas para impedir você de alcançar a tua vitória. Mas creia que o Senhor Jesus estava no barco, Ele está no teu carro, Ele está na tua casa, Ele está na tua cozinha, no teu quarto. E o inimigo, ele só vai até onde ele permitir. Sobre a vida, ele não permitiu. A nossa vida espiritual está guardada no Senhor. A nossa vida física está guardada no Senhor.
É certo que se Jesus não vier buscar a sua igreja, nós morreremos fisicamente. Mas aquele que serve ao Senhor, ele não vê a morte. Antes o Senhor vem e o recolhe. É o que está escrito na palavra. Que nós venhamos crer nesta manhã. Você não vai morrer desse vírus se não for esta a vontade do Pai. Vigia, faça a sua parte. Mas descanse no Senhor. Descanse. Não fique com o semblante abatido. Não entre em depressão. Se necessário for, faça você uma ligação, ligue para um irmão e fale, eu preciso conversar um pouco, irmão, você pode me ouvir agora? Se o irmão não estiver ocupado, ele vai te ouvir, senão ele vai falar, irmã, liga daqui 10 minutos que eu estou fazendo algo que eu não posso parar. Mas eu creio que juntos, um orando pelos outros, um intercedendo pelos outros, um conversando com os outros, nós vamos chegar do outro lado, na presença do Senhor Jesus. Quero encerrar essa escola saudando mais uma vez todos os irmãos que participaram conosco. A irmã Maria Aparecida, a irmã Beth, a irmã Alzira, o irmão Fernando, a irmã Raquel, a igreja juntamente com o pastor Mariano, irmã Miriam, irmã Silvia, tia Cris, Paulinha, Nena. Se por acaso eu esqueci o nome de alguém, você me perdoe, mas que nesta manhã, irmão Zion, que nesta manhã o Senhor Jesus venha estar não só na minha casa, mas na sua casa também. Que Ele venha ser bem-vindo, que Ele possa dirigir as nossas vidas sem que nós venhamos nos preocupar com a velocidade, com o radar, mas que nós vamos, inclusive, dormir, né? Quando meu marido dirige, a gente está viajando, eu baixo o meu banco e vou dormir. Se eu estou dirigindo, tenho a preocupação de estar acordada, tomar um café, tomar um chamate que desperta. Mas se eu estou de carona, irmãos, eu vou dormindo, eu vou descansando, sabendo que Ele sabe o caminho, que Ele vai nos levar onde nós precisamos chegar em segurança. Que não venha ser diferente na nossa vida espiritual. Que nós venhamos confiar que o Senhor está na direção do nosso barco, na direção da nossa vida. Que nós venhamos, inclusive, descansar no dia de hoje. Que tudo aquilo que estava gerando ansiedade na sua vida venha ser apresentado através de uma oração. Não me deixe orar sozinho, nós vamos orar para encerrar. Lembrando que logo mais à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto online. Participe conosco, compartilhe com um amigo. São bem-vindos aqueles que são nossos visitantes também. Que Deus abençoe grandemente. Oremos nessa hora para encerrar nossa escola. Deus de poder e glória, te louvamos e te engrandecemos pelo teu santo nome, pela tua benignidade, pela tua bondade, Senhor. Pela tua graça, Senhor, que nos faz mais do que vencedores, que transforma o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir. Senhor querido, eu te louvo, Pai, porque tu nos conheces antes de abrirmos os nossos lábios, Senhor. Porque tu conheces, Senhor, o nosso coração, Senhor. Toma toda a tristeza, Senhor, e transforma em alegria. Faz um novo viver, um novo falar, um novo agir. Corrige, Senhor, aquilo que está impedindo a tua obra na nossa vida. Tira, lança fora, Pai. Lança fora todo medo. Lança fora toda tristeza. Lança fora, Senhor, toda dor no peito, Senhor. Lança fora toda mente que não para, Senhor, de ficar preocupada, maquinando como será. Lança fora todo se, e se der ruim, e se não der certo. Ó Espírito Santo de Deus, completa essa palavra nos nossos corações nesta manhã. Senhor, nos faz, Senhor, novas criaturas nas tuas mãos, Pai. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, eu te louvo pela vitória da irmã Rejane, que o Senhor curou. Eu te louvo pela vitória da irmã Neide com seu pai, que o Senhor está cuidando, providenciando, gerando amor nessa família, ensinando o que é amar, Pai. Senhor, eu te louvo pela vida do irmão Orlando, que o Senhor veio estar visitando, Senhor, nesta hora, Senhor, a irmã Zéza, o irmão Eduardo, seu irmão. Que
Que o Senhor venha dar graça, Senhor, para vencer, Deus. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Aldemar, que já se manifestou nesta manhã com saúde. Cura por completo as suas mãos, cuida do seu lar, entra com a tua providência, Pai. Queima, Senhor, toda obra maligna e dá vitória por completo. Ó Espírito Santo de Deus, visita cada um dos nossos irmãos que estão conectados nesta manhã. Senhor, as necessidades individuais, porque Tu olhas, Senhor, para a multidão e alimenta todos os que estão ali. Mas Tu olhas, Senhor, individualmente para aqueles que precisam ser curados. Tu olha individualmente para aqueles que precisam ser libertos. Tu olha individualmente, Senhor, para aqueles que precisam de amor, Deus. Que não seja diferente nesta manhã, que o Senhor venha olhar para cada família aqui representada e completar a Tua obra, Senhor, porque eu sei que Tu podes. Assim eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus, Deus. Amém, glórias a Deus. Estenda suas mãos, vamos estar ministrando a bênção apostólica e encerrando a nossa escola dominical. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, não apenas hoje, mas para todos sempre, digamos todos, amém. Está encerrada a nossa escola dominical, em nome de Jesus. Um bom domingo em família.